Sobrenatural, capítulo 87. A Espada do Rei. Ano 1963. Tucson, Arizona, é o oásis no deserto a cerca de 60 quilômetros da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Em 1963, a cidade de Tucson contava com cerca de 300 mil pessoas. Sua população cresceu durante os meses de inverno aos milhares de visitantes vindo dos estados mais frios do norte, para aproveitarem o clima mais quente de Arizona. Pássaros da neve, as pessoas naturais de lá os chamavam. Muitos desses pássaros da neve retornavam para o norte na primavera para fugirem do calor intenso de verão de Tucson. Algumas pessoas sempre ficavam, e ano após ano a cidade crescia. William Branham e sua família chegaram a Tucson por volta do meio-dia, numa sexta-feira, 4 de janeiro de 1963. Embora Bill tivesse visitado Tucson por várias vezes, ele estava outra vez impressionado com suas avenidas espaçosas de 4 vias. Espaço é uma coisa que o Sudoeste tem em abundância. O que falta é água. Bill notou a escassez de gramado. Muitas pessoas decoravam seus jardins com cactos e outras plantas nativas para conservar a água. A maioria das casas eram feitas de tijolo, muitas somente com reboco nas paredes e telhados de barro no estilo espanhol. O que mais impressionou Bill em Tucson foi a cadeia de montanhas chanfradas que rodeava a cidade em 3 lados. As montanhas Catalinas, ao norte de Tucson, marcava a extremidade sul da divisa continental. Primeiro, a família Branham parou na casa dos Norman. Jenny Norman os guiou até a pequena casa que ele tinha alugado para eles. Jenny suspeitava que fosse pequena demais para uma família de 5, mas foi a única coisa que ele pôde encontrar na faixa de preço que Bill tinha especificado. Bill lhe agradeceu e então sua família descarregou seus pertences. Mais tarde naquela semana, Bill Paul chegou a Tucson com sua esposa, Lois, e seu filho recém-nascido. Billy Paul alugou uma casa maior que podia se tornar, ao mesmo tempo, sua casa e escritório, onde ele pudesse coordenar as campanhas de seu pai. Segunda-feira de manhã, Meda matriculou suas crianças na escola. Rebecca estava com 16 anos, quase iniciando o primeiro ano do ensino médio. Sarah estava com 11 anos e na 6ª série. Com 7 anos, José estava na 2ª série. Não demorou muito para Billy alugar uma casa maior para sua família do tipo. Na verdade, ele alugou 2 casas em condomínio. Seu endereço era Avenida Park, 3.908 e 3.910. Ambos imóveis eram pequenos comparados com sua casa em Jeffersonville, mas juntos eles lhe deram 4 quartos e era suficiente para agasalhar sua família confortavelmente. Agora eles tinham mais espaço do que naquela casa que Jenny Norman tinha conseguido para eles a princípio. Como Bill não sabia por quanto tempo Deus o queria naquela cidade, este imóvel estaria bem por enquanto. Se Deus lhe dissesse para ficar em Tucson permanentemente, ele poderia procurar depois uma casa maior e mais cômoda. No sábado, 12 de janeiro de 1963, Bill viajou cerca de 160 quilômetros ao norte
e começou uma campanha de pregação que o levaria a umas dezenas de igrejas na área de Phoenix pelas próximas 2 semanas. No domingo à tarde, em 27 de janeiro, ele terminou este tour de pregações em Ramadaim, onde ele falou para os homens de negócios do Evangelho completo sobre o tema, o absoluto. Ele mostrou quão importante é o conceito de absoluto para a nossa sociedade, usando exemplos que vão desde o árbitro do jogo de beisebol e os semáforos nos cruzamentos até as decisões legais da Corte Suprema dos Estados Unidos. Ele tomou seu texto em Filipenses capítulo 1, verso 20 e 22, onde Paulo disse: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho." Jesus Cristo era o absoluto de Paulo, a fonte de toda a sua força e a base para todas as suas decisões. Assim deve ser com cada cristão. Bill disse: "Nesta era atômica de incertezas, o cristão precisa mais do que uma simples experiência de se unir à igreja. Você precisa de uma âncora, um absoluto que você sabe que não vai falhar. Igrejas irão falhar, pessoas irão falhar, mas Cristo não pode falhar. Ele é o absoluto do crente. Se Cristo é seu absoluto e você está ligado a Ele, então você está ligado à palavra de Deus. Como você sabe se tem o absoluto certo ou não? Se você ler nas Escrituras alguma coisa que Cristo nos comissionou a fazer, e então alguém te diz que aquilo foi só para os discípulos ou se aplica para alguém mais, e você crê naquela pessoa e não crê na Escritura, então Cristo não é seu absoluto. Aquela pessoa que te desviou das Escrituras e te guiou para fora do caminho é seu absoluto. Cristo, a palavra, deve ser seu absoluto. Não deixe nada te conduzir para fora do caminho da palavra. Quando Deus dá a um homem o Espírito Santo, ele direciona sua face para o Calvário e para a palavra diante dele. Agora, pequenas trepadeiras irão se levantar dos lados daquela estrada, entrar e se enrolar ao redor desta pequena árvore. E você pensa que isso é muito inocente. Mas a primeira coisa que se sabe é que isso se agarra a você de tal maneira até que te puxa para o caminho errado e te faz inclinar para o lado errado. E por isso as filosofias mundanas têm entrado em nosso meio até começarem a nos empurrar em direção ao mundo. Você tem que tomar a espada de 2 gumes da palavra de Deus e cortar tudo que é mundano. Então você pode ficar certo com esta palavra, porque ela é o ultimato. Ela é o absoluto de todo crente. Um homem ou uma mulher que é cheio com o Espírito Santo irá pontuar cada promessa de Deus com um amém. Alguém pode te dizer: os dias de milagres já passaram. Não há tal coisa como cura divina. O batismo com o Espírito Santo foi para outra era. Então você lê na Bíblia o que Pedro disse no dia de Pentecostes, quando eles estavam compungidos em seus corações e queria saber o que fazer para serem salvos. Agora, se unir-se a uma igreja fosse a resposta, ele teria dito: encontre o corpo e una-se à igreja. Mas ele não disse isto. Ele lhes deu a prescrição exata do que eles deveriam fazer. Ele disse: arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e vossos filhos, para todos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Existe o absoluto. O cristão cheio com o Espírito Santo sempre crerá e agirá de acordo com a palavra de Deus.
Voltando para Tucson, Bill teve um merecido descanso. Ele ainda sentiu a pressão da incerteza em seu peito, apertando-lhe como um novilho aperta um cowboy contra a cerca de um curral. Ele podia afastá-la, mas ela sempre voltava. Numa manhã, logo que ele retornou de Fênix, ele acordou cedo e ficou na cama pensando sobre o futuro, se perguntando por que o Senhor tinha lhe enviado para o oeste. Em sua mente, ele relembrou suas recentes visões sobre os anjos vindo a ele em forma de pirâmide. A visão tinha começado com uma explosão. Como alguém poderia sobreviver a um estrondo tão forte? O que aquilo significava? Se o Senhor planejava levá-lo para o lar celestial breve, ele teria que planejar para sua igreja cuidar de sua família. Talvez ele pudesse conceder uma pensão para sua família. Billy Paul estava com quase 28 anos e podia cuidar de si mesmo. Mas Billy se preocupou com o restante de sua família, porque eles eram completamente dependentes dele para sobreviver. Quietamente ele ouviu uma voz em sua mente dizer: "Vá para o Cânion Sabino." Sem tomar seu café da manhã, ele saiu de sua casa e se dirigiu ao norte de Tucson, onde as montanhas Catalinas se erguem abruptamente, impedindo a cidade de se espalhar naquela direção. Ele seguiu a rodovia leste paralela com as montanhas, que brilhava como um bronze com o sol da manhã. Numerosos cânions cerravam esta cadeia de montanhas. Um destes cânions é agora um parque nacional. Billy entrou no Cânion Sabino e dirigiu seu carro para a parte norte, numa estrada estreita que seguia o riacho Sabino. Havia muita água no riacho durante os meses de inverno, alimentada pela neve que derretia das encostas do Monte Lemmon. A água fluía de uma lagoa para outra, algumas vezes cascateando sobre os pedregulhos e outras vezes rodeando-os, irrigando uma variedade de árvores, plátanos, choupos do Canadá, salgueiros, freito e nogueiras. A princípio o riacho ficava no lado leste à sua direita, mas em pouco mais de uma milha, 1.609 metros, ele cruzou o riacho 9 vezes em pontes estreitas feitas de pedra e concreto. Terminando à sua esquerda, logo a rodovia se distanciava do riacho e subia a várias centenas de pés, findando em uma área de estacionamento para trilhas de caminhada. Bill pegou a trilha que seguia a parede oriental do cânion. Ele estava acima das árvores agora, ouvindo o chirlear de pássaros daquele território abaixo dele. De algum lugar do penhasco acima, uma pomba arrulhava para seu companheiro. Sobre a encosta ocidental do Cânion Sabino estava incidindo a luz do sol, mas ao longo da encosta oriental, Bill caminhava à sombra de um enorme penhasco bastante elevado acima dele. A paisagem aqui era de um paraíso botânico. Por serem altos, os cactos saguaro se destacavam distintamente nas encostas mais baixas como soldados se rendendo com os braços levantados. Mas as variedades de cactos menores preenchiam os espaços entre as rochas também. Havia os cactos coroa de Cristo, com centenas de espinhos que se curvavam como ganchos, e o cacto oputia, que parecia uma coleção de raquetes de ping-pong com espinhos, e muitos outros tipos. Havia também vários tipos de árvores do deserto, como a algarroba e o palo verde. Esses arbustos tinham espinhos em seus galhos, escondidos em meio a uma profusão de minúsculas folhas. Acima dele, a encosta do cânion encontrava um penhasco vertical de centenas de pés de altura. Pouquíssima vegetação crescia naquela altura das rochas. Depois de fazer uma caminhada de cerca de 20 minutos,
Bill chegou a uma área cheia de montes penhascosos, um agrupamento de montanhas intermediárias que ficava bem abaixo dos penhascos mais altos, mas muito longe da base do cânion. Ele escalou o monte mais próximo, parando para descansar no lugar relativamente plano, quase no topo. Algumas colunas rochosas ainda podiam ser vistas muito acima dele, mas para seu propósito, aquele ponto era o mais alto que ele queria subir. Ele observou o servo caminhando pela trilha de caça numa encosta abaixo dele. Bill ficou imóvel e só observava enquanto o servo fazia uma pausa, levantava a cabeça e ouvia o som de perigo. O único som que Bill podia ouvir era o manso borbulhar do riacho se misturando com a suave respiração de uma brisa leve. De repente, uma rajada de vento soprou seu chapéu que rolou alguns metros antes dele ficar preso em uma planta chamada octílio. Assustado com o movimento, o servo correu. Resgatando seu chapéu, Bill ajoelhou ao lado do octílio para orar. O octílio é um arbusto, mas não tem um tronco central. Em vez de tronco, os galhos todos derivam para cima de um ponto central no chão. Seus galhos são cobertos de folhas e cada folha esconde um espinho de 1 polegada de comprimento. O octílio é parente de uma planta espinhosa em Israel, da qual há muito tempo atrás o soldado romano teceu uma coroa para colocar na cabeça de Jesus Cristo no dia em que ele foi crucificado. Pondo sua Bíblia no chão, Bill virou a cabeça em direção aos penhascos orientais. Ergueu as mãos e orou em voz alta. Ó Senhor, o que aquela explosão significa naquela última visão que tu me deste? Aquilo significa minha morte? Eu não estou com medo de morrer, mas eu preciso saber, para que eu possa preparar minha família. Se tu fores me levar para casa, logo, deixe que isto aconteça aqui em cima, onde ninguém vai encontrar meu corpo. Talvez algum dia tu permita José encontrar minha Bíblia colocada aqui. De repente ele sentiu alguma coisa sólida tocar sua mão direita. Instintivamente, seus dedos agarraram o objeto e ele olhou para ver o que era. Ele ficou espantado ao ver uma espada de 2 gumes encaixada em sua mão, com a lâmina apontada para o céu. Ele abaixou a mão para examinar a espada mais de perto. O protetor de mão parecia de ouro e o cabo parecia de pérola. O sol tinha se erguido o suficiente para que os seus raios invadissem o cânion pelo lado leste. E um banho de raios brilhantes fez com que a lâmina da espada brilhasse como a prata polida. Os fios pareciam afiados. Bill sentiu um misto de atração e repulsa por aquela lâmina curta de 2 gumes. Ele sempre teve medo de espada e se sentia contente de não ter vivido naqueles dias quando espadas eram, às vezes, usadas para resolver disputas. Isto é estranho, ele disse, movimentando a espada no ar. Ela parece tão real como qualquer coisa que já segurei em minha mão. Em algum lugar perto de mim está o mesmo Deus que criou um carneiro para Abraão, o mesmo que criou aqueles esquilos para mim em Indiana e Kentucky. Agora, ele criou esta espada, mas o que será que eu tenho que fazer com ela? Eu sei que reis usaram suas espadas para condecorar heróis. Talvez isto signifique que eu vá impor as mãos sobre alguém e ordená-lo como ministro. Ele ficou surpreso ao ouvir uma voz retumbar das alturas do cânion. Esta é a espada do rei. Mas por que me mostrar a espada de um rei? Bill perguntou ainda incerto. Não a espada de um rei. A voz respondeu, enfatizando o artigo. É a espada do rei.
No instante, a espada desapareceu. Embora a mão de Bill estivesse agora vazia, seu coração estava cheio. Agora ele entendeu: Deus é o rei e a espada do rei é sua palavra, a Bíblia. A bússola que Bill usou para guiar sua vida, seu absoluto sobre o qual ele tinha firmado seu destino eterno. Enquanto seu coração acelerado voltava ao compasso normal, ele sentiu o Senhor falando para ele mansamente como uma voz em seu coração, dizendo: não tema a morte. Esta é a terceira puxada de seu ministério. Pegando sua Bíblia, ele correu de volta para seu carro, com gritos de alegria que ecoaram por entre as paredes douradas do cânion. Agora ele estava satisfeito, já que aquela visão de anjos não significava que ele iria morrer. Pelo menos não por aquele tempo. Deus tinha algo mais para ele realizar antes disso. Alguns dias mais tarde, Bill pediu para que Billy Paul enviasse um cartão para todas as pessoas na lista das campanhas Branham, informando-as que ele estaria de 17 a 24 de março em Jeffersonville, conduzindo uma série especial de reuniões. Ele pregou somente uma vez em fevereiro, e este compromisso foi em Tucson, de modo que ele não teve como viajar para muito longe. Bem descansado, ele planejou uma caça de javalis antes de voltar a Jeffersonville. O javali é um tipo de porco americano equivalente ao porco europeu, mas é diferente do porco doméstico, menor, mais resistente e bem adaptado para sobreviver no ambiente rígido do deserto do sudoeste. Aquele ano, no Arizona, a temporada de caça começou na sexta-feira, 1º de março, e iria até o dia 10. A princípio, Bill planejou caçar num dia aberto da temporada. Seu plano mudou quando ele recebeu um longo telegrama de uma mulher no Texas. Ela lhe implorou para vir a Houston e pedia ao tribunal para ser misericordioso com seu filho, que estava em vias de ser condenado à pena de morte por seus crimes. Tendo lido nos jornais sobre este caso, Bill sentiu que se ele não tentasse salvar a vida daquele jovem, ele nunca mais seria capaz de caçar novamente. Ele adiou sua expedição de caça e planejou uma viagem rápida a Houston. Ele também ligou para um pastor em Houston que o tinha convidado para pregar em sua igreja se alguma vez ele fosse àquela cidade. No domingo, dia 3 de março de 1963, Bill e Billy Paul foram a Houston, Texas. Na segunda de manhã, Bill tinha seu momento no tribunal. Na segunda noite, Bill pregou no auditório Cidade e então voltou para casa imediatamente após o culto. Amigos o levaram de volta a Tucson, enquanto Billy Paul continuou em direção nordeste para Jeffersonville. Na quarta-feira, 6 de março, William Branham, Fred Sotman e Jenny Norman carregaram a picape de Sotman com seus rifles e equipamentos de camping. Eles seguiram a rodovia leste para Wilcox. Então viraram para o norte e dirigiram numa estrada de cascalho até chegarem ao lado leste da cadeia das montanhas Galiuro. Eles estavam perto da cidade fantasma de Sunset, Arizona, que já tinha sido uma próspera comunidade mineira. O pico Sunset, de 7.104 pés, que quer dizer 2.165 metros, acima do nível do mar, era o ponto mais alto na área. Ele se erguia a pelo menos 2.000 pés, isto é, 609 metros, acima do nível do vale entre as montanhas Galiuro ao leste e as montanhas Pinaleno ao norte. Naquela tarde, eles montaram um acampamento numa área seca, onde antes havia um lago, próximo a um penhasco que curvava
ao redor deles como os dedos tortos da mão de um gigante na posição horizontal. O solo no cânion estava cheio de árvores de algarroba, o que dava aos caçadores bastante sombra quando eles estivessem acampados. Na quinta-feira, Billy avistou uma vara de javalis e matou um, mas seus amigos voltaram para o acampamento à noite com as balas ainda em seus rifles. Agora que Bill conhecia a área geral onde o rebanho de javalis estava se movimentando, ele pensou que poderia ajudar Fred e Jenny a matar seus javalis no dia seguinte. No amanhecer de sexta-feira, 8 de março, Bill mandou Fred e Jenny subirem por um lado, enquanto ele ia por outro, com a intenção de colocar os porcos selvagens na direção deles. Este local era uma região de mata fechada, dominada por árvores de algarroba crescendo de 3 metros a 7 metros e meio de altura, dependendo da profundeza do solo. A elevação mais alta da floresta Galiuro fez o clima muito frio aqui para o cacto saguaro suportar, mas outras variedades eram abundantes, como o cacto barrel e o cacto pera espinhosa. A vegetação era espessa no fundo do cânion, dando bastante cobertura para os javalis se esconderem. Bill subiu ao cume do topo do desfiladeiro para poder avistar os porcos camuflados com mais facilidade. Naquele momento, ele teve uma boa visão da série de cumes que se erguia aos picos mais altos desta modesta cadeia de montanhas. O pico Sunset se erguia a poucas distâncias ao sul de onde ele estava, e o pico China ficava a 16 quilômetros mais ao norte. Tucson estava a cerca de 64 quilômetros a sudoeste. Ele caminhou por várias horas, por vezes em terrenos mais altos, outras vezes embaixo nos barrancos, parando frequentemente para observar o terreno através de seus binóculos. Por volta de 8 horas, ele avistou Jenny e Fred a pelo menos 1.600 metros dele. Fred estava no outro lado do cânion. Billy acenou e Fred acenou de volta. O sol que brilhava num céu sem nuvens tinha acabado com o frio da manhã. O suor pingava da faixa de absorção de suor do chapéu preto de Bill. Ele sentou numa pedra para descansar, colocando sua arma no colo. Observando um carrapicho na barra de sua calça, ele o tirou e observou a semente apertada entre seus dedos. O carrapicho não era uma planta comum nestas montanhas do deserto, mas de alguma forma esta semente parecia familiar. Sua visão periférica captou um movimento no cânion abaixo. Um javali macho apareceu perto de uma árvore de zimbro, aproximadamente 450 metros de distância. Com seus binóculos, Bill podia ver agora cerca de 20 javalis se mexendo no mato. Eles não estavam percebendo o perigo. Bill deixou o carrapicho cair e vagarosamente saiu daquele lugar. Quando os javalis estavam fora de vista, ele se levantou e correu pelo cume, seguiu a trilha de caça ao fundo do cânion. Enquanto corria, ele pensou sobre a melhor maneira de mover os porcos selvagens até o chão do cânion, para que seus amigos pudessem ter uma visão clara para atirar neles. De repente, uma tremenda explosão sacudiu a terra. Poeira levantou para o ar e pedras do tamanho de um balde rolaram pelas encostas do cânion. Por um instante, Bill pensou que alguém tivesse atirado nele. Olhando em direção ao céu, no lado ocidental, ele viu uma pirâmide branca se aproximando dele mais rápido do que um jato supersônico. Então ele percebeu que era uma constelação de anjos. Eles eram seres poderosos, vestidos com armadura branca, com suas asas voltadas para trás e os braços esticados para frente. Bill ficou sem fôlego, e antes que ele pudesse respirar,
estes anjos o cercaram, e de alguma maneira, não com as mãos, eles o levantaram no ar. Enquanto o céu e a terra giravam em torno dele, seus sentidos se estenderam até os limites da percepção humana, e então foi além dele. Eram 7 anjos ao todo. 3 anjos pairavam em cada lado dele, posicionados como se estivessem inclinando para cima, com um anjo no topo completando o triângulo. O anjo no canto direito inferior chamou sua atenção. Este anjo brilhava mais intensamente do que os outros, como se, de alguma maneira, ele fosse mais notável que seus companheiros. Contando do lado esquerdo para o direito, este era o 7º anjo. Bill se sentiu estranhamente atraído por ele, como se de alguma maneira existisse uma ligação especial entre eles. De repente, este anjo ergueu uma espada e disse: "Volte para Jeffersonville, onde os mistérios dos 7 selos de Apocalipse serão abertos." Rapidamente, mas com delicadeza, os anjos o colocaram no chão do cânion. Então, eles subiram para o céu em direção à estratosfera, de onde eles pousaram para olhar para ele. Enquanto Billy observava, estes anjos mudaram de aparência no que pareceram seres de luz, mas não se parecia com nenhuma luz terrena ou galáctico. Eles pareciam bem sobrenaturais. Eles eram seres espirituais que por um pequeno espaço de tempo se tornaram seres físicos neste mundo. Billy observou estes 7 anjos se dispersarem até se misturarem numa única nuvem que parecia um círculo de uma luz com aparência de penas, de certa forma triangular. Então eles desapareceram de sua vista, mas somente de sua vista, porque de alguma forma a presença deles permaneceu. Deste fato, Bill estava certo. Antes que os anjos chegassem, Jenny Norman estava caminhando pelo espinhaço de um pico, enquanto olhava abaixo em direção ao cânion, onde Bill estava tentando empurrar o rebanho de porcos selvagens. Jenny não pôde ver seu amigo naquele momento, mas ele sabia mais ou menos onde Bill estava. Jenny manteve seus olhos ocupados, procurando no arbusto algum sinal de movimento, esperando ver algum javali que Bill pudesse ter afugentado para sua direção. De repente, Jenny teve o mais estranho sentimento vindo sobre ele, e ele chorou sem nenhuma razão aparente. Em poucos minutos, aquele sentimento estranho passou e suas lágrimas pararam. Ele estava imaginando o que tinha acabado de acontecer quando... Bum! Aquele estrondo o assustou e fez seu coração bater rapidamente de pura adrenalina. O barulho soou como se tivesse vindo direto do céu sobre sua cabeça. Imaginando que fosse um estrondo de um supersônico, ele olhou para cima. Não havia nenhum avião à vista, nem havia qualquer som de motor a jato rugindo na distância. Na verdade, não houve som de nenhuma maneira. Mas ele viu uma coisa peculiar. Ele viu 2 faixas de vapor, ou luz, ou alguma coisa. Elas estavam a quilômetros de distância e inclinadas para cima. Ele nunca tinha visto nada como isto antes. Por ora, Jenny tinha perdido o interesse por caçar. Por uma razão inexplicável, ele queria ver Bill o mais rápido possível. Então ele caminhou naquela direção. O terreno era áspero, o que significava que ele não podia se mover muito rápido. Ele tinha que ter cuidado para não arranhar acidentalmente sua canela contra um cacto que poderia feri-lo sem misericórdia com seus espinhos. Depois de quase meia hora de caminhada, ele chegou ao lugar onde mais cedo ele tinha visto Bill descer para dentro do cânion. Agora ele viu Bill subindo a encosta íngreme, vindo em sua direção.
Jenny acenou e gritou para chamar sua atenção. Quando eles se encontraram, Bill perguntou a Jenny: "Você ouviu aquele barulho como um grande estrondo?" "Com certeza ouvi, irmão Bill. A princípio eu achei que fosse um avião quebrando a barreira do som, mas não havia nenhum avião lá em cima. Eu tenho caçado aqui por anos e nunca tinha ouvido nada como aquilo antes." "O que o senhor acha que era?" "Eu sei o que era, irmão Jenny, mas não me pergunte agora. Eu vou te contar depois." Jenny abandonou o assunto. Embora isso tenha ficado em sua mente por toda a tarde e até naquela noite, enquanto eles estavam sentados ao redor do fogo conversando, Fred Sotman também ouviu o estrondo naquela manhã e fez comentários. Bill não quis falar sobre o assunto, sentindo que aquele momento não era a hora nem o lugar apropriado, mas ele sabia exatamente o que ele deveria fazer em seguida. No sábado de manhã, os 3 caçadores desmontaram o acampamento e retornaram para Tucson. Na sequência de sua impressionante experiência, Bill perdeu completamente seu gosto pela caça, de forma que ele usou sua próxima ida a Jeffersonville como uma desculpa para acabar logo com a viagem de caça. Embora Fred e Jenny não tivessem matado nenhum javali, aquilo não os incomodou. Eles sentiram que alguma coisa grande estava no ar e eles estavam antevendo ansiosamente as reuniões especiais que iniciaria em 8 dias. Os 2 planejaram estar lá. Na terça-feira, 12 de março, uma caravana de 4 carros deixou Tucson rumo a Jeffersonville, Indiana. Bill estava de carona com Jenny e Norma. Os Sotmans, os Simpsons e os Maguires seguiram em seus carros.